Salmo 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra de tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Prepararam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma. Acorde harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei ao Senhor entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém. Nessa noite nós queremos falar sobre cavernas. Caves. O Batman tinha a sua Batcaverna. Para ele a Batcaverna era seu esconderijo secreto, era seu refúgio, era um lugar para se recuperar das suas aventuras, para se curar das suas feridas. Era onde ele podia ser quem ele verdadeiramente era. Mas na vida de todas as demais pessoas, fora o Batman, as cavernas são um lugar que nós não queremos estar. As cavernas são lugares que nós somos empurrados por causa das circunstâncias. Mesmo no tempo dos homens das cavernas, eles na verdade iam para as cavernas não porque achavam o lugar bonito, atraente, gostoso, confortável, mas sim para fugir das tempestades, dos raios, da chuva, do frio, do vento. Ou seja, a caverna é um lugar que você vai quando você não tem mais para onde correr. A caverna não é o habitat natural para o ser humano. É escuro, é úmido, é feito de pedras, de maneira que não é nada confortável, não é nada natural para conosco. Mas as circunstâncias nos levam para cavernas. E nós vamos ver como muitos personagens bíblicos tiveram que ir para cavernas. Literalmente tiveram que ir para cavernas. Outros não literalmente, mas viveram como quem teve que se esconder, como quem teve que fugir. E talvez nisso muitos de nós venhamos a nos identificar nessa noite. No dia 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks desafiou a lei americana. A lei dizia que ela, por ser negra, devia sentar-se no fundo dos ônibus e que se algum branco estivesse de pé no ônibus por não ter mais lugar para sentar, os negros deveriam levantar-se e deixar com que o branco se assentasse. Nós não sabemos por quantas vezes Rosa Parks passou por isso e teve que se levantar para algum branco sentar. O fato é que no dia 1º de dezembro de 55, ela simplesmente disse não. Algum branquelo chegou para ela e disse, faz favor de levantar. E ela disse, no way, José. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não vou me levantar. Por causa disso, Rosa Parks foi presa. Mas isso acabou se tornando o
pivô do movimento dos direitos humanos nos Estados Unidos, que acabou fazendo cair a divisão que havia racial, das leis absurdas que haviam nesse país até naquela época. Com a coragem de Rosa Parks, Martin Luther King e vários outros puderam se levantar e fazer passeatas e desafiar o sistema de uma lei injusta. Agora eu posso garantir para vocês, nenhuma pessoa boa gosta de desobedecer leis. O ato de Rosa Parks é chamado de civil disobedience, desobediência civil. Nenhum cidadão direito, nenhum cidadão bom, nenhuma pessoa boa sente prazer em confrontar uma lei. Mas existem situações que nós somos empurrados na vida em que a única maneira de você mostrar que você de fato é uma pessoa boa é justamente confrontando leis absurdas, não aceitando. Para Rosa Parks e todos os afro-americanos daquela época, eles estavam sendo literalmente empurrados para uma caverna, para uma situação em que eles não queriam estar. Eles estavam sendo empurrados bem para o fundo de uma caverna. A Bíblia nos mostra a história de Davi. Se você ler atentamente nesse salmo que nós lemos, o Salmo 57, há um título em cima, antes do primeiro versículo, há um título. Na minha Bíblia diz o seguinte: para o mestre de música, de acordo com a melodia Não Destruas, poema epigráfico davídico, quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Davi foi obrigado pelas circunstâncias a fugir para uma caverna. Essa caverna se chamava Caverna de Adulão. E nesta caverna ele se esconde. A caverna é grande o suficiente para caber um exército ali dentro. Mas com certeza não era o lugar que Davi gostaria de estar. Apesar do tamanho, ele não se sente confortável. Para estar naquela caverna, Davi acabou perdendo a posição de destaque de grande guerreiro, de general dos exércitos do rei Saul, de herói nacional, para se tornar um foragido, um perseguido, tudo por conta dos ciúmes do rei Saul. Quando escutam Davi e Saul voltarem de uma batalha, e então as mulheres começam a cantar, saudando aqueles homens, e elas dizem: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E aí o ciúme começou a tomar conta do rei Saul. Ele começou a ver o seu herói, ele começou a ver aquele que enfrentou o gigante Golias, ele começou a ver aquele que havia dado tantas vitórias para Israel, tantas vitórias para ele como rei, como um inimigo. E ele então começa a ser tomado por um espírito tão grande de inveja, de ciúme, que se transforma num espírito de medo, de angústia, e acaba sendo um espírito que acaba roubando de Saul a sua sanidade. Ele acaba ficando louco, possesso por demônios. Ele tenta matar Davi várias vezes, de maneira que Davi entende que o lugar mais seguro para ele é longe da cidade, é deixar casa, deixar mulher, deixar sua posição e correr para salvar a pele dele. E ele então corre para o deserto, e no deserto ele procura por uma caverna, e na caverna ele chora, na caverna ele geme, na caverna ele se sente totalmente arrasado, totalmente destruído. Estas palavras deste salmo foram compostas quando ele estava nessa caverna. E o que ele pede é misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. A Bíblia nos mostra também um outro
homem de Deus que acabou entrando numa caverna, Elias. Elias era um profeta. Elias era um profeta de tamanha coragem, tamanha ousadia, tamanha fé, que vivendo num tempo onde parecia que as pessoas tinham se esquecido completamente quem era o verdadeiro Deus, isso em Israel. As pessoas haviam se aberto tanto para a adoração de outros deuses, de deuses falsos, de religiões falsas, da qual predominou a religião a Baal. Chegando num momento tão crítico da história de Israel, aonde o próprio profeta Elias chegou a acreditar que ele era o único que tinha restado que cria em Jeová. E Deus diz para ele que ainda haviam mais 7.000 em todo o reino, que não haviam se curvado a Baal. Ele então se enche de coragem, ele vai em nome de Deus, ele lança um desafio aos 450 profetas de Baal, que eram subsidiados, tinham total proteção, total apoio da rainha Jezabel, do rei Acabe, dos reis malignos, daqueles que já foram definidos por um certo pastor como uma mulher abacaxi e um homem banana. E agora, por causa dessa situação, 450 profetas falsos são desafiados pelo profeta Elias para ver quem é o verdadeiro Deus. Eles vão para o Monte Carmelo. Elias lança os termos do desafio. Ele diz: eu sozinho desafio vocês, 450 profetas de uma vez só. Aqui oremos agora. E aquele Deus que fizer cair fogo do céu é o Deus verdadeiro. E eles então aceitaram. Elias dá a vez, concede a vez para eles. Quando eles iam tirar para o ímpar para ver quem ia começar, falou: não, pode começar você. Não estou nem um pouco preocupado quem começa. Eu sei quem vai terminar essa história. Então pode começar. E até o meio-dia a Bíblia fala que os profetas de Baal começaram a clamar para Baal: ó Baal, faz sair fogo do céu, faz cair fogo do céu. E nada. Por volta do meio-dia, Elias, sentado, já começa a zombar deles. Já grita um pouco mais alto, vai ver que Baal está muito ocupado, vai ver que Baal foi aí cuidar de algum outro reino e se esqueceu de vocês. Ele até sugere uma ideia de que Baal talvez tivesse ido no banheiro. Se você olhar bem as palavras, ele estava sendo sarrista a esse ponto. Chega uma hora que ele diz: ok, chega dessa palhaçada, vamos mostrar quem é o Deus verdadeiro. Ele manda arrumar o altar, ele manda cavar um poço em volta do altar, um fosso. Ele manda trazer água, muita água, e molhar todo o holocausto, todo o altar, toda a lenha, todas as pedras, encher aquele fosso em volta do altar de água, para complicar muito mais a coisa, para mostrar que não era por acidente, não era fogo espontâneo, combustão espontânea, não era nada, ou seja, ele encharcou aquilo de água para deixar certíssimo de que Deus era um Deus que estava fazendo cair fogo do céu. Não era qualquer outra explicação. E então ele clama: Senhor, para que saibam que existe um Deus nessa terra e que tu és esse Deus. E então cai fogo do céu, consome o holocausto, devora a lenha e lambe as pedras, diz a palavra de Deus. O próximo passo do profeta Elias é agora puxar uma espada e matar um a um dos 450 profetas falsos de Baal. Nós que vivemos nessa cultura do politicamente correto, olhamos para isso e dizemos: para que isso? Ele já não tinha humilhado, já não mostrou qual era a religião correta, mas entenda que do ponto de vista de Deus, aqueles 450 profetas estavam enganando o povo de Israel e estavam levando multidões de pessoas para o inferno por causa de uma religião errada. Por isso Deus ordena a Elias que mate a cada um daqueles profetas em Israel. Isso não seria válido para nenhum outro país. Mas em Israel, Deus determinou que deveria ser dessa maneira.
O interessante é que depois de experimentar tudo isso, de ter toda essa coragem, toda essa ousadia e ver Deus demonstrar que estava com ele e ter a coragem de matar 450 homens na frente de todo mundo. Quando a rainha Jezabel sabe disso, ela diz: ainda hoje eu vou matar esse homem. E Elias, que enfrentou 450 homens, foge com medo da rainha Jezabel. Para você ver como uma mulher abacaxi é perigosa. E ele foge. E para onde ele vai? Ele vai acabar numa caverna. Depressivo, pedindo para morrer, se considerando nada, porque quando nós vamos para a caverna, irmãos, quando nós vamos para a caverna, significa que nós perdemos tudo. Quando nós vamos para a caverna, significa que se esgotaram todas as nossas possibilidades. Toda a nossa matemática não deu conta. Quando a gente tem que ir para a caverna na nossa vida, significa que tudo mais falhou. Tudo falhou. E agora nós estamos ali, sem recursos, não podemos mais ligar para o advogado, não tem mais como ligar para o médico, já tomamos o remédio que tínhamos que tomar, já abrimos o processo que tínhamos que abrir, já corremos atrás, já fizemos tudo que podíamos fazer e não deu em nada, tudo terminou em zero. E mais, a nossa vida começa a se ver envolvida ainda em maiores perigos. Porque eu preguei domingo aqui que aproximar-se de Deus envolve um grande risco. Porque quando você não se aproxima de Deus, Satanás deixa você solto. Ele te deixa com a sensação de que tudo está ok, tudo está bem. De maneira que você está vivendo um caminho que é de morte, mas que você jura que é um caminho bom. Jura que é um caminho que você é feliz. Você olha os crentes indo para a igreja, você olha as pessoas lendo Bíblia e orando e indo em cultos e etc e tal, e você diz: que bobagem, eu não preciso disso para ser feliz, já sou feliz. Sou muito feliz. E um tragão lá de vodka. Sou muito feliz. E uma cheirada e uma injeção de droga para poder manter a felicidade. Sou muito feliz. E se dá ao sexo desvairado, louco, inconsequente, para provar que é feliz. Na verdade, para tentar sustentar a felicidade. E a verdade é que ninguém pode ser feliz sem Deus. Ninguém pode ser feliz. Porque Deus nos criou para Ele. Ele nos criou para a sua glória. Assim como uma guitarra, ela foi feita de maneira anatômica para acompanhar o corpo de um guitarrista, ainda que ele seja careca e feio. Mas ela foi toda desenhada, perfeita. A grossura do cabo, da onde você faz as notas, é o tamanho exato para caber a palma de uma mão, de maneira que os dedos possam vir por cima das cordas. O tamanho, a postura, tudo foi feito de maneira que o momento mais alegre para uma guitarra é quando ela está nas mãos do guitarrista. É quando ela finalmente serve para aquilo que ela foi feita. Nós fomos feitos por Deus e para Ele. Nós nunca somos tão bonitos, nós nunca somos tão adequados quando nós estamos nas mãos de Deus. Ele nos ama e nos fez para Ele. Ele olha lá do céu e diz: como eu gosto desse cara. Como eu gosto dessa menina. Mesmo quando nós estamos nos nossos mais profundos pecados, Deus olha para nós e diz: não foi para isso que eu fiz ele. Não foi para isso que eu fiz ela.
Por isso ele enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz, justamente para mostrar que é possível sair da onde a gente está, sair do buraco, sair da circunstância, até mesmo sair da caverna. Porque caverna é abrigo temporário. Davi não sonhou, não planejou ficar eternamente numa caverna, Elias tampouco. José foi outro que entrou numa caverna, não uma caverna natural, ele entrou numa cisterna, que não deixa de ser uma caverna. Porque a cisterna é um buraco, um poço feito no chão para captar a água que vem da chuva, para tempos de seca, ter água ali, pelo menos para regar a plantação ou para dar água para os animais. E foi numa cisterna que José foi jogado pelos seus irmãos. Irmãos, ninguém vai para uma caverna porque quer. Rosa Parks não desejou, não sonhou um dia desafiar um homem branco no ônibus. Ninguém se encontra nessa situação porque quer. A vida nos empurra para isso. Seja por força de Satanás, do nosso inimigo que quer nos destruir, matar, roubar. Seja por conta de pessoas que nos odeiam por alguma razão, ou sem nenhuma razão, tem gente que odeia de graça. Ou porque Deus resolveu nos empurrar para uma caverna. No caso de cada um desses personagens que eu mencionei, Deus está por trás. Haviam pessoas também. Saul era o responsável pela caverna de Davi. Jezabel era responsável pela caverna de Elias. Os irmãos de José eram responsáveis pela cisterna de José. Mas por trás de cada um desses estava Deus. Deus olhava para os irmãos de José, Deus olhava para o rei Saul, Deus olhava para Jezabel e dizia: você pensa que você está tocando nos meus filhos, você pensa que você vai destruir os meus filhos, mas eu estou por trás de tudo isso. E eu até vou permitir que você faça alguma coisa, mas aquilo que você faz para destruí-los, eu vou usar para tornar eles muito melhores do que eles são. E é depois de sair de uma caverna que Davi não se torna apenas o general de Israel, não se torna alguém que mata gigante, mas ele se torna o maior rei que Israel já teve em sua história e um dos maiores reis que este mundo já viu. É depois de sair da cisterna que José se torna o primeiro ministro do Egito, abaixo somente de Faraó. Tudo isso, irmãos, porque ele passou por caverna. Tudo isso porque esses homens passaram por cavernas. Porque na caverna nós somos tratados. Porque a verdade é que se nós não formos angustiados por Deus, nós não descobrimos quem de fato nós somos, nós não descobrimos os nossos verdadeiros problemas. A gente acha que o nosso problema é a imigração, o sistema de imigração injusta dos Estados Unidos. A gente acha que o nosso problema foi a doença que nos contaminou ou que acabou se desenvolvendo em nós. Nós achamos que o nosso problema é o patrão que resolveu que não precisa mais da gente e nos despediu. Nós achamos que esse é o nosso problema. Mas quando depois de tentar tantas coisas e tantas coisas, como Davi tentou, como José tentou, e sonhar, e ter esperanças, e ver tudo terminar ruim, tudo terminar mal, finalmente nós acabamos correndo para alguma caverna, nos escondendo em algum canto, em algum lugar, e ali na caverna, a gente é quem de fato a gente é. Antes da caverna, a gente ainda confia um bocado na gente. Eu vou dar um jeito. Antes da caverna, a gente diz: fulano está me perseguindo, mas eu vou vencer, eu vou triunfar. Certamente Davi disse: eu sou melhor que Saul, eu sou mais novo, mais bonito, mais charmoso, eu vou dar um jeito, eu vou superar. Deus me deu vitória sobre um gigante, como é que não vai me dar vitória sobre Saul?
Mas dessas horas, irmãos, Deus precisa retirar essa confiança. Porque a gente pensa que muita parte dessa confiança é confiança em Deus, mas não é, é nossa, confiança em nós. Tá dando errado aqui umas coisas, mas pode deixar, eu vou pregar melhor, eu vou tocar melhor, eu vou fazer alguma coisa melhor, vou trabalhar um pouquinho melhor, mas eu dou um jeito. E aí você vê que mesmo fazendo tudo que você pode de melhor, ainda assim, não dá certo. E você fala, ô diacho, parece que o universo está conspirando contra mim. Aí chega um momento que você começa a falar com Deus, o tom da tua oração já começa a mudar. Antes era aquele tom de confiança, ó Deus, papai querido, em quem confio, o Senhor que vai à minha frente, guarda os meus pés de resvalar. Aí já começa a mudar, fala, Senhor, hello? O que aconteceu? O céu está de bronze. Hello? E finalmente, no último estágio, ele já começa a falar, Deus, tu está sendo injusto, como Jó. Se eu pudesse entrar, se eu soubesse aonde é o tribunal de Deus, ia entrar lá, ia expor a minha causa, Deus ia ficar envergonhado de ter feito tudo isso comigo, ia automaticamente me anular toda a minha situação, ia me cobrir de ouro, me cobrir de saúde, me cobrir de graça. Mas esse ainda não é o estágio da caverna. O estágio da caverna é quando já até isso falhou, até a oração falhou. E aí você está lá na caverna sozinho, e aí você olha para você como você realmente é. Assim, a verdade é que eu sou um miserável pecador, incapaz de resolver os meus problemas. A verdade é que eu não consigo ser um bom marido. A verdade é que eu não consigo ser um bom pai. A verdade é que eu não consigo ser um bom cristão. Por isso que na caverna, Davi, ele simplesmente clama e diz, misericórdia, Deus, misericórdia. Ele pede misericórdia. Misericórdia, a palavra misericórdia significa concordar com a miséria. Ou seja, quem pede misericórdia tem que reconhecer que está numa situação de miséria. Ele não ora na caverna dizendo, Senhor, me ajuda porque tá um pouco complicado. Senhor, me ajuda porque minhas forças estão se esgotando. Não, na caverna ele diz, Senhor, acabou. Ou o Senhor me ajuda, ou o Senhor faz alguma coisa, ou o Senhor me socorre, Senhor. Ou eu vou ser destruído. Porque o fato é que por mim mesmo eu não posso sair dessa situação. Por mim mesmo eu não consigo vencer Saul. Por mim mesmo, Senhor, Saul me pega e me mata. Elias lá na caverna, Senhor, me mata porque é melhor morrer aqui de um infarto, de um AVC, do que cair nas mãos de Jezabel. Ela vai fazer picadinho de mim. A verdade, Senhor, é que eu não tenho coragem para enfrentar Jezabel. Senhor, tenha misericórdia de mim, pois em Ti minha alma se refugia. Em outras palavras, Senhor, eu não confio em mais nada. Não confio em doutores, não confio em patrão, não confio na minha força, no meu diploma, no meu intelecto. A verdade é que tudo falhou e eu preciso de Ti, Senhor. Eu conto agora com a Tua misericórdia. Nada do que eu faço eu mereço. Nada do que o Senhor fizer para mim eu sou merecedor. Portanto, eu só preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Na caverna, irmãos, a gente não fica mais barganhando com Deus. Quando nós estamos na caverna, a gente não fica, Senhor, lembra-te de mim porque sou teu servo. Senhor, olha para mim porque fiz isso, isso, isso. Na caverna, na verdade, a gente diz, Senhor, me ajude por tua misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Porque se o Senhor não me ajudar, eu estou acabado, eu estou frito. É o fim da linha. Muitos talvez estejam caindo num poço. Mas você já viu aquele poço que você começa a cair, você diz, cheguei no fundo do poço, e daí você descobre que o fundo ainda não chegou? Você fala, meu Deus, que raio de poço é esse que não tem fundo? E quando você achava que tinha chegado no final do poço, o troço ainda piora. Quando você acha que era impossível a situação ficar pior,
Não é que alguém consegue fazer a coisa ficar pior? Mas quando chega na caverna, aí você chegou no fim do poço mesmo. Fala, Senhor, daqui para frente não tem mais nada que eu possa fazer. Por isso eu me refugiarei à sombra das tuas asas. Não tenho o que fazer. É quando nós chegamos ao ponto absoluto de dependência de Deus. E chegar a esse ponto absoluto de dependência de Deus significa alcançar uma fé tão profunda que nesse momento até vencer ou mudar ou sair daquela situação se torna irrelevante. Não é o mais importante. Porque é a fé, é a situação para a qual foram empurrados, por exemplo, é a caverna para a qual foram empurrados Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aqueles jovens estavam lá trabalhando, eram fiéis, eram servos do rei, mas eram judeus. E então o rei babilônico um dia, num surto de megalomania, resolve mandar fazer uma estátua de si mesmo gigantesca e resolve ordenar que todos se ajoelhem e adorem a estátua dele mesmo. Muito humilde o cara. E é aí que o trem ficou difícil, porque para qualquer babilônico isso não seria problema nenhum. Para qualquer outro povo que estivesse vivendo na Babilônia não teria problema nenhum. Porque eles criam num monte de deuses. Um deus a mais, um deus a menos, um deus falso a mais, um deus falso a menos. Não vai fazer diferença. Mas para um judeu que crê num único e verdadeiro Deus, e que foi ordenado por esse Deus a jamais se prostrar diante de imagens de esculturas para adorar, eles foram literalmente empurrados para aquela situação. Eles não pediram aquilo. Eles disseram, e agora? O que a gente vai fazer? Ué, a gente não pediu isso. O negócio é encarar. Você pediu para estar nessa situação? Em primeiro lugar, você pediu para estar na Babilônia? Você veio aqui de férias? Você veio aqui porque você quis? Você veio correndo atrás do dólar? Não. A gente veio para cá cativo. Eles é que arrancaram a gente da nossa terra e trouxeram a gente para cá. Foi a gente que pediu para adorar a estátua? Não, foi ele que ordenou, não foi a gente. Nós estamos sendo empurrados para algo que está nos colocando numa situação muito difícil. Mas nesse momento, irmãos, eles alcançam esse ponto de absoluta dependência de Deus, onde o próprio livramento não é o que mais importa. Porque o rei disse, olha, eu vou tocar de novo as trombetas, vamos tocar de novo a música, e se vocês não se ajoelharem, vocês serão lançados na fornalha de fogo, e eu vou aquecer essa fornalha 7 vezes mais. E os 3 de pé na frente da nação inteira, olhando no olho do rei, que tem a vida dele, supostamente, na mão dele, eles dizem, ó rei, pode tocar quantas vezes quiser. Pode tocar pagode, samba, rock and roll, pode fazer o que o senhor quiser. O fato é, a gente não vai te adorar. Porque nós servimos um único Deus verdadeiro. E aqui vem o ponto de dependência completa de Deus, porque eles dizem, o Deus que nós servimos pode nos livrar das tuas mãos. Porque você pensa que é o bambambam, você pensa que é o tal, na verdade o Deus que nós servimos é que é o chefão. Agora, tem um porém. Nem sempre a gente entende Deus, porque os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos, assim como os céus são muito mais altos do que a terra. Então pode ser que por alguma razão que a gente não entenda, Deus escolheu que hoje seja o dia da nossa morte, e a nossa morte seja torradinhos aí dentro dessa fornalha. Mas vou te dizer uma coisa, ó rei, quer o nosso Deus nos livre da tua mão, quer o nosso Deus permita que nós venhamos a morrer por causa dessa situação, nós não vamos te adorar, nós vamos continuar adorando o único Deus. É exatamente isso que Davi ora neste momento. Fala, Senhor, a situação é essa, o rei está aí atrás me perseguindo, quer me matar de tudo quanto é jeito. Nem Obama perseguindo Bin Laden colocou tanta gente atrás dele como colocou atrás de mim.
Mas ele diz: eu vou me refugiar à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus para que comigo cumpra o seu propósito. Que dos céus ele me envie salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e sua fidelidade. Quando nós estamos na caverna, Deus visitou Davi lá na caverna úmida. Deus visitou Elias. Deus visitou José. Deus visitou a Jó. Deus visita você. Naquele momento onde você chora e ninguém vê. Naquele momento de angústia que ninguém entende. Mesmo que se pedissem para você explicar por que você está chorando, você não conseguiria. Palavras não conseguem dizer quão profunda é a sua dor, quão profundo é o seu dilema. Mas Deus sabe, Deus vê, Deus conhece cada um desses momentos. E a Bíblia nos mostra que Deus, mesmo na tempestade, Ele encontra o seu caminho. O mundo pode estar desabando à sua volta. Deus sabe como entrar nesse meio e te conduzir ao livramento. Pedro estava algemado dentro de uma cadeia, com celas na frente, guardas do outro lado. As algemas estavam presas ao chão, à pedra. Ele fala: e agora? Como é que alguém sai de uma situação dessa? Se eu escapo das algemas, eu tenho a cela, as barras de ferro. Se eu escapo das barras de ferro, tenho os vigias, os guardas do outro lado que me matam. Se eu passo pelos guardas, eu ainda tenho que sair de dentro dessa prisão, o que não vai faltar gente para me matar. Como é que escapa disso? Como é que sai de uma situação como essa? Como é que alguém pode ir mais para o fundo de uma caverna do que Pedro estava? E Deus encontra um meio. Eu não sei o que Deus faz, mas de repente simplesmente o braço, os pés de Pedro passam por aqueles ferros, os ferros caem no chão sem se abrirem. Quando ele percebe, é como se ele estivesse tendo um sonho, ele se vê passando pelas grades, ele se vê passando, parece até filme de Matrix, coisa assim, né? Ele se vê passando pelos soldados, assim, e quando vê ele está lá fora, mas ele pensa que está sonhando. O que Deus fez, não dá para entender, não dá para dizer o que ele fez. Mas o fato é que quando Pedro acorda dessa visão, desse sonho acordado, quando ele vê, ele está fora da prisão. Deus tem o seu caminho na tempestade. Ele fez a ferida e ele a curará, é a promessa bíblica. A Bíblia nos fala, se não me engano, em Jeremias, que Deus, ele, no meio de uma batalha, imagine uma confusão de uma batalha, porque a batalha hoje em dia, assim, é um do lado de lá, outro aqui, um sniper aqui, um canhão ali, né? Um do lado de lá, um mata um aqui, outro mata um aqui. Naquela época, a batalha era assim, ó. Vamos lá! E vinha aqueles dois exércitos. Era que nem formiga brigando. Era confusão total, geral, era loucura. Era você espetando um aqui, sendo espetado. Eu imagino que a gente só fechava o olho e fazia... E a Bíblia fala que numa batalha, Deus tem 3 tipos de pessoas marcadas. Deus diz que Ele sabe exatamente quem está marcado para morrer, quem está marcado para ser levado cativo e quem está marcado para ser livre. No meio de uma confusão dessa, os olhos de Deus conseguem marcar e saber exatamente. Brincou demais, é hoje que você morre. Vou te dar uma chance, você vai ser levado cativo, mas lá você vai se arrepender. E para outro Deus olha e diz, é justo, é meu servo, vou te livrar. Como? Não dá nem para saber. No meio daquilo tudo, o cara só pegou a espada e saiu gritando, fechou o olho. Terminou. Como é que você está vivo? Não sei, mas eu quero me mandar daqui, vou embora. Vou embora antes que eles inventem chamar de novo para a briga. O fato é que Deus pode, Ele pode.
E quando Ele nos leva para as cavernas da vida, é para a gente entender que a gente precisa é dEle. A gente não precisa apenas de bênçãos dEle. Porque normalmente quando uma pessoa vem à igreja, normalmente quando uma pessoa se aproxima de Deus, ele vem porque ele quer bênção de Deus. Senhor, me ajude nisso. Senhor, me ajude a conseguir um emprego. Me cura minha filha. Senhor, me dá algum encar. Senhor, me livra do vício, me livra disso, me ajude aquilo. Mas, irmãos, quando Deus nos leva para a caverna, Ele faz ver que nada mais interessa. Se eu tiver que morrer doente, o resto da minha vida ser enfermo, mas se Deus disser para mim, me garantir que Ele vai ficar comigo todos os dias e que Deus não vai me faltar, a pessoa que foi para a caverna, ele chega a dizer, that's okay. É tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Se eu tiver que ser pobre a vida inteira, desde que o Senhor vá comigo, desde que o Senhor me garanta que está comigo. Quando alguém vai para a caverna, irmãos, ele só quer uma coisa, ele quer Deus. Eu não quero nem tua bênção, eu quero o Senhor. Eu quero ser como aquela guitarra nas mãos do guitarrista. Eu quero descobrir para que eu existo. Eu quero descobrir como eu posso ser o mais bonito e o mais adequado possível nas mãos de Deus, o meu Criador, que me fez. Agora, todos os que entraram em cavernas dos homens de Deus, todos eles saíram de lá. Todos eles saíram de lá. Deus os colocou vitoriosos. Deus os colocou acima de todos aqueles que os colocaram nas cavernas. Talvez quem tenha empurrado você para uma situação indesejável tenha sido os teus próprios pais. Existem alguns pais que fizeram coisas horríveis na vida dos filhos. E empurraram os filhos para traumas, para dores, que hoje eles não conseguem se livrar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente vai para a caverna, o que menos interessa é quem nos empurrou para lá. A única coisa que interessa quando nós vamos para a caverna é quem vai me livrar. Davi, quando saiu da caverna, e anos mais tarde, quando ele recebe a notícia de que o rei que o matou e o empurrou, que tentou matá-lo e tentou empurrar ele para a caverna, havia morrido, Davi chorou como uma criança. O rei morreu. O meu sogro morreu. E ele chora genuinamente por Saul. Quando José vê os seus irmãos vindo até ele no Egito para buscar os grãos por causa da fome, o pão, o alimento, e não reconhecem mais o menino José, porque já cresceu, virou um homem, e agora, além do mais, não se parece nada com o hebreu, porque ele está vestido como egípcio, falando egípcio, pintado como egípcio, usando aqueles turbantes de egípcios. Os que empurraram ele para a caverna são agora os que se ajoelham diante dele e dizem, por favor, nos ajude com um pedaço de pão, com um pouco de alimento para o nosso pai, para os nossos familiares. Agora é eles que estão indo para uma caverna, porque eles agora é que percebem que não conseguem trazer sustento para os seus próprios filhos, para si mesmos, e dependem da misericórdia de Deus. Mas quando a gente sai da caverna, irmãos, a gente não sai com intenção de se vingar de ninguém. Filhos que ficam a vida inteira lançando a culpa do que são em cima dos pais, não saíram de caverna. Porque quando a gente sai da caverna, não interessa quem nos empurrou para lá. O fato é que Deus nos livrou, Deus nos fez maiores, Deus nos curou, Deus tratou a nossa vida e nós conseguimos olhar com misericórdia
para aqueles que nos empurraram para o fundo de uma caverna, que nos custou lágrimas, angústias, dores. Mas aquilo já virou passado. Não me interessa. Não tenho intenção de vingança, não tenho ódio, porque Deus me tirou da caverna.